Boa tarde para os irmãos. Vamos orar. Senhor, agradecemos a Ti por este momento, que possamos ficar quietos na Tua presença para ouvir o Teu Espírito ministrar a palavra para nós. Agradecemos a Ti pelo Espírito Santo e por Tua Santa Palavra. Ajude-nos para que possamos ser atentos ao que Tu fales conosco. Em nome do Senhor. Amém. Quando, na quinta-feira, as irmãs falaram a respeito de reunirmos hoje, eu falei, então pode reunir, mas eu não tenho nada a falar. E quando eu fui descendo para o almoço, Deus falou comigo, por que você diz que não tem nada a falar? Eu disse, porque eu não tenho nada a falar mesmo. Então ele disse assim, tem sim. Ensina o meu povo a reinar. De modo que hoje eu vou iniciar essa mensagem, não sei se vamos completá-la. O que pode ser reinar? Quando eu uso essa palavra, a nossa mente certamente vai voando para uma condição de superioridade. Uma situação em que nós dominamos alguma coisa. Só que esta é a concepção natural de reinar. A condição espiritual é totalmente inverso. E o maior problema que nós temos em termos de praticar a palavra de Deus e viver na verdade é que nossas concepções são erradas. Então é muito difícil entendermos o que o Espírito Santo fala conosco. Em termos de Deus, em termos espirituais, reinar significa ser submisso. E provavelmente nenhum de nós equacionamos o reinar com a submissão. Em outro aspecto, nós pensamos que reinar é mandar nos outros. Pelo contrário, é mandar na gente. E nós temos grandes dificuldades em termos de nós mesmos. Eu poderia dizer que hoje eu vou procurar mostrar a vocês o caminho longo para entrar na restauração que Jesus Cristo fez por nós. E a razão por que eu falo que é caminho longo é porque, infelizmente, por causa do engano de Satanás e a corrupção que está em nós, nós levamos muito tempo para praticar a palavra, ouvir a Deus e mudar. Satanás tem transformado ou invertido todos os nossos valores. Quando Deus fez Adão no jardim do Éden, Ele disse, aí está tudo sob o teu domínio. Eu te dei a terra e tudo o que nela há, domine sobre ele. Mas você vai me dizer, puxa, mas irmão Bernardo, você acabou de dizer que domínio é ser submisso, é? Então, o que foi que Adão tinha que fazer? Lembra que Adão não tinha defeito. Ele não tinha nada de corrupção. Ele não foi enganado por dentro. Ele foi um homem perfeito.
E dentro dessa condição que ele tinha, ele podia totalmente dominar sobre tudo. Mas Satanás entrou naquele meio, transtornou tudo, e hoje ele inverteu os valores até o ponto de que nós temos dificuldade de entendermos este assunto. Mas Deus me falando, descendo aí no morro, ensina o meu povo a reinar. Então eu dependo do Espírito para ver, porque o que Deus tem falado comigo, após aquele momento, tem sido muito importante para mim. E então eu vou ver se eu consigo transmitir isto a vocês através de uma história ou uma vida muito entendida por vocês. José do Egito. Vamos olhar Gênesis, eu acho que é 38 por aí. 36. Não. 30. Deixa eu começar em 37, né? Exatamente. Vou ler alguns versículos aqui porque é muito interessante. Pelo menos os 2 primeiros versículos de Gênesis 37 sempre me empolgam. Gênesis 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos. Exatamente, o irmão falou, mas não é de José, sim. A razão por que a história de Jacó passa para contar tudo o que passou com José é porque Jacó, coitado, perdeu o caminho no meio. Isso eu podia explicar depois. Aliás, ele perdeu o caminho desde o início, coitado. Deus foi muito misericordioso com ele. Deus o abençoou muito, como ele abençoa vocês. Mas realmente, nós necessitamos considerar hoje a vida de José em 3 partes. E eu podia lhe dizer que... Não, deixa eu fazer vocês uma pergunta. Vocês gostariam de saber como é que Deus desenvolve os dons do Espírito no seu coração? Gostaria? Eu creio que todo mundo, ainda que a nossa concepção de dons de Deus é totalmente errada, até aqui. Mas eu quero lhe mostrar como Deus desenvolve 2 dons no coração humano. O dom de socorros e o outro de governos, através da vida de José. A vida de José, como vocês sabem, e nós não vamos poder virar muita Bíblia hoje não, porque eu preciso que vocês sigam o que eu vou contar. A vida de José se divide principalmente em 3 partes, 3 momentos distintos. Primeiro, José na casa do seu pai, quando ele teve aqueles sonhos, lembra? Esse é o primeiro ponto que nós vamos considerar. O segundo é José no Egito, como escravo e como prisioneiro. E o terceiro é José como governador de todo o Egito. Aquele que comprou toda a terra do Egito para Faraó. Vamos observar primeiro. Lembrando-se que nós estamos considerando como é Deus vai fazer você reinar. Como é que Deus desenvolve os seus dons no seu coração.
Quando José tinha 17 anos, ele tinha 2 sonhos interessantíssimos. Você sabe quais foram? O primeiro sonho, ele viu que ele estava com os irmãos juntando trigo no campo e que no sonho seu feixe de trigo ficou em pé e os outros dos irmãos todos rodearam e inclinavam-se para ele. Isto era um sonho totalmente fora da atividade deles, que eles não lavraram terras. Eles eram pastores de ovelhas. E então, o negócio do trigo não significa quase nada para eles. Significou muito para Deus e para José. Depois, ele teve um outro sonho, e ele viu a lua, o sol e 11 estrelas curvando-se para ele. Que era uma projeção para Egito, que adoravam o sol e a lua, etc, etc. Eu quero que você entenda que o cuidado de Deus com você é muito grande, meu irmão. Ele tem o máximo de cuidado no sentido de ajudar a você chegar onde Ele quer. Porque Ele quer fazer você reinar na terra. Todos nós. E então Ele revelou a José o que seria o futuro dele. Em Isaías, eu acho que é 40 por ali, se fala que Deus conta para nós o fim do princípio. Ou seja, quando Deus fala uma coisa com você, Ele está estabelecendo a condição para o resto da sua vida. O que vai acontecer, vai acontecer. E isso não é aquele coisa de destino, nada disso. Porque eu vou lhe mostrar o que acontece quando Deus mostra uma verdade a você. Nós temos 2 problemas quando Deus fala conosco. Geralmente é contar para os outros para mostrar que eu sei mais uma coisinha. Entende? Isso é enganação também. Mas quem não gosta de fazer isso, né? O irmão sabe, eu descobri uma maravilhosa revelação. Tá bom. Mas você não sabe disso, então eu vou te contar. Quando Deus fala com você, Ele fala para você, irmão. Tem que ensinar você primeiro. Agora verifica. José fez um grande erro. E eu sempre tenho falado com vocês nas ministrações e demonstrado que quando você toma um passo de obediência para Deus, Satanás faz um bloqueio, lembra? Quantas pessoas já viram eu fazer isso aqui, na frente da plataforma, e fazer assim? Que Satanás vai bloqueando o seu caminho? Por que e como é que Satanás pode fazer isso, hein? Você já pensou? Logo que José soube o primeiro sonho, ele foi contar para os irmãos. Oh, gente, sabe o que é? Olha, vocês todos curvaram perante mim. E ele ficou, entrou a soberba. Em José, irmão, claro. Irmão, se Provérbios diz, 4:23 diz, de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles são as saídas ou as consequências da sua vida.
Isso não é só para você. Em 1998 era também o mesmo caso em Jacó, em José. É o mesmo caso com todos os homens. E imediatamente José foi contar para os irmãos. Cuidado o que você fala, meu irmão. Fala a verdade de Deus para Satanás saber a verdade de Deus. Mas não conta os segredos de Deus para Satanás ouvir. Irmão, que isso, irmão Bernardo? Eu não estou entendendo isso. Segredos de Deus. Deus cuida de você. Como se você fosse a única pessoa que Ele tem para cuidar. E o que Ele mais quer é fazer de você reinar na vida. Mas o cuidado que Ele tem para com você é para você. E todo o problema que José passou depois foi porque o diabo ouviu o que Deus tinha falado com José. Pessoas me perguntam, irmão Bernardo, o diabo sabe o futuro? Não, ele não sabe o futuro. Ele embarca no que você fala. E quando José falou, você viu o que Deus me mostrou? Satanás diz, opa, eu tenho que parar isso aí. Então ele entrou para bloquear isto. Depois teve outro sonho. Também contou para o seu pai. O seu pai repreendeu José. Verifica, meu irmão, Satanás estava atento também. Ele capta o que Deus está falando com você por sua imprudência no falar. E então ele entra para bloquear aquilo e dizer, não vai ser assim. O que surgiu então? Satanás pôs no coração dos irmãos, vamos eliminar esse camaradazinho, porque nunca em nossa vida vamos curvar perante ele, nunca. Vamos acabar com ele. Vocês sabem o que eles fizeram. Primeiro pensaram em matá-lo. Depois, porque eles eram muito avarentos, como todo judeu é, eles venderam. Melhor vender do que matar, né? Porque matar não fica com nada no bolso, mas se vender por pouco, a gente tem alguma coisa. Então venderam José. Foi o primeiro passo. Satanás estava agora procurando ver se ele poderia impedir o plano de Deus na vida de José. Por que Satanás teve esta condição? Por que Satanás podia entrar na vida dele dessa forma? Por causa da soberba. Ele foi contar, está vendo como eu sou acima de vocês. Por isto que eu digo, temos de aprender do Espírito como é reinar. Porque reinar, irmão, não é dominar os outros, é dominar você. É aprendermos a ser submissos. Então, José é vendido para o Egito. Lá, como escravo, ele trabalha durante muitos anos na casa de Potifar, o seu dono. Ele não tinha nada, nem ele mesmo pertencia a ele. Ele pertencia a Potifar. Vamos ler uns versículos disso em capítulo 38. 39, desculpe. 39. A segunda etapa do desenvolvimento da vontade de Deus na vida de José. E alguém vai me dizer, mas irmão Bernardo, você acabou de me dizer que foi Satanás que promoveu isso. Sim.
para frustrar o plano de Deus, só tem uma coisa: Satanás não manda por aqui. Quem manda por aqui é nosso Deus. E mesmo que Satanás rodeia você, engana você e faz de você um capacho, tem um que está sempre cuidando de você. Ele te tem na palma da sua mão. Guarda você como menino do seu olho. Pode ficar sabendo que ele não dorme nem de dia nem de noite. 39 de Gênesis. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou o dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José. O Senhor está com você. Acho que não, né, gente? Você nem lembrou. O Senhor está com você. Exatamente do mesmo jeito, gente. O procedimento de Deus não muda. Não muda. É sempre o mesmo. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. E estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa. Ele passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizeram mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim em casa como no campo. No início, quando eu comecei, eu falei que eu vou mostrar a você como Deus desenvolve dois dons na vida de um homem. O dom de socorros e o dom de governos. Em outra ocasião, vamos ver outros dons, como é que Deus desenvolve estes dons. Mas este momento aqui, estes versículos que acabamos de ler, mostram-nos como é que Deus desenvolveu o dom de socorros na vida de José. E alguém vai me dizer, mas irmão Bernardo, isso não tem nada com o Novo Testamento. Irmão, tem tudo com o Novo Testamento, porque toda essa palavra de Deus inteiro. A palavra socorros, o dom de socorros, socorros, no texto original, quer dizer aquele que não põe a mão. Sabe como é? Nós tivemos um presidente que sabia pôr a mão, não. Ele mandava em tudo, mas botava a mão. Não aprendeu socorro. Para você poder reinar na vida, dominar a você mesmo por dentro. E onde a gente reina é aqui dentro. A primeira área difícil é em relação a coisas, bens, objetos, coisas materiais. Deus vai prosperar você se você andar em Deus com bens materiais de toda sorte. Só que, se você quer reinar, estes bens não podem ter nenhuma influência
em sua vida. Nenhuma. Para José reinar como governador do Egito, ele tinha que aprender de não pôr a mão naquilo que não era dele. Porque todo o Egito, tudo que havia no Egito, estava colocado na mão dele. Onde foi que ele aprendeu a não se apropriar para seus interesses pessoais o que não era dele? Lá na casa de Potifar. Aquela pessoa que é influenciado pelas coisas, ainda não está reinando. As coisas têm importância na vida dele. Ele está dominado por aquelas coisas. E para que você possa ser de confiança de Deus, e para Ele poder passar tudo o que Ele quer para você administrar, você tem que chegar ao ponto onde aquilo não tem nenhuma influência em sua vida. Você reina, você domina. E a primeira lição de José foi aqui na casa de Potifar. Aquele homem deixou tudo que ele tinha na mão de José, tanto na casa quanto no campo. Mas nunca, em nenhum momento, José apropriou de alguma coisa daquilo para o seu próprio bem. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Ou seja, o Senhor era primordial, de mais importância na vida dele. Isto que Jesus procurou ensinar em Mateus 6. E até hoje temos dificuldades em aprender isto. Deus quer cuidar de você, mas você quer cuidar de você mesmo. E se você quer cuidar de você mesmo, o que Deus pode fazer? Deixa você cuidar, Ele não pode infringir o seu direito. Se você quer ralar para poder... Olha, uma irmã ligou para mim, disse: irmão, mas sabe como é? Eu tenho que trabalhar dia e noite quase, para pôr as coisas dentro de casa, senão, como é que eu vou ter televisão e som e eu não sei o que mais? Ralar para ter e não ter nada. A verdade é essa. Porque é uma pessoa muito desejosa de Deus, mas ainda não reina. Não aprendeu a não ser influenciado por coisas. Muito bem. Vamos deixar isto por aí por enquanto. Vamos voltar a esse assunto daqui um pouco. Vocês sabem que o que aconteceu? Satanás levantou uma outra mentira contra José, e José foi posto na prisão, na masmorra. Não posso imaginar a prisão daquele tempo. Realmente foi uma prisão um pouco melhor, porque era uma prisão onde eram guardados os prisioneiros do rei. Então acredito que era um pouco mais acolchoado. Mas não posso imaginar uma masmorra daquela época bem acolchoada em nada. Deve ter sido uma pocilga tremenda. Vamos ler a respeito disso. Versículo 20 do capítulo 39. Isso é a terceira fase. A segunda parte da segunda fase. Gênesis 39, 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José na prisão.
Mas que Deus é essa, gente? Ele vai na prisão com você. Ah, mas ele podia me livrar, né, irmão? Podia. Se você aprendesse a reinar. O problema está aí. Eu passei 2 anos, irmão, de tortura. Mas Deus estava comigo. Eu tinha que aprender. Continue lendo. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. O que aconteceu foi o seguinte. O carcereiro, que deve gostar de uma vida boa, né? Disse, moço, aqui as chaves, fica com todo mundo na mão. Toma conta de todo mundo aí. Ele trancava as celas e abria as celas, cuidava do pessoal. Podia ter destrancado a porta e saía. Por que ele não fez? Porque o Senhor estava com ele. Era mais importante para José comportar-se honrosamente do que se livrar, de se libertar. Então, ele tinha nas mãos todas as pessoas da cadeia. Foi aqui que ele aprendeu a governar, ser governador do Egito. O segundo dom. O primeiro foi socorros, aquele que cuidava das coisas. Mas agora, em termos da prisão, ele cuidava das pessoas. Governo é cuidar de pessoas. E aprender a cuidar dessas pessoas sem os machucar, sem os ferir, sem os abusar deles. José, para ser governador do Egito, ele tinha de ter um autodomínio total sobre ele e sobre os demais. Ele tinha todos aqueles presos do rei na mão. Podia ter feito o que ele queria. O carcereiro não estava nem aí, mas Deus estava aí. Bom, não vou elaborar isso nesse momento mais. A primeira etapa de José, a primeira fase de Deus ensiná-lo a ser governador do Egito, foi lá em casa. Mas Satanás entrou com soberba e ele se estrangulou por lá, né? Satanás deu um jeito, levantou contra ele para frustrar o plano de Deus. Satanás nunca frustra o plano de Deus para aquele que quer andar com Deus. Irmão, a pessoa pode ser o mais errado que pode imaginar. Mas se aquela pessoa está ansiosa para aprender a obedecer a Deus, tenha paciência com ela, porque ela vai bem e vai aprender. Na segunda etapa, nós observamos como Deus tinha que, por sua graça, e os dons de Deus são graças dadas. Por sua graça, Deus treinou José em termos de coisas materiais.
e em termos do domínio sobre pessoas. Foi duro. Ele levou 13 anos para mudar aqui dentro. Eu ouço pessoas dizer, irmão, é tão difícil andar com Deus. Não, o problema está aqui, não é nos outros, não é nas coisas, é aqui. Eu levei muito mais do que 13 anos, porque eu sou muito burro. Entende? Gosto de fazer as coisas do meu modo. Não é assim. Ele levou 13 anos para Deus desenvolver socorros e governos no íntimo dele. Onde nem as coisas, nem as pessoas perturbavam a posição dele em Deus. E com 30 anos de idade, ele foi chamado para o palácio de Faraó. Você sabe que aqueles 2 homens lá dentro tiveram sonhos, ele interpretou os sonhos. O homem que foi restituído ao lugar esqueceu dele durante 2 anos. Ficou mais 2 anos do que necessário. Mas chegou a hora, quando Deus deu um pesado sonho no rei. E ninguém no Egito sabia interpretar o sonho. Claro que não. Mas não acha que isto é porque eles, naquela época, os homens, os magos daquela terra eram muito craques nesse negócio de entender as coisas pelas estrelas e eu não sei o que mais. Mas, mesmo todos os homens não conseguiram destrinchar o sonho que este rei teve, porque as vacas magras engoliram as vacas gordas e não ficaram mais gordas. E eles não podiam entender um negócio desse. Então o mordomo lembrou e disse, oh Deus, meu rei, Senhor, quando eu estava na cadeia, um homem lá, ele é um hebreu, sabe, desprezado. Mas ele me interpretou o sonho e deu certinho. Em 3 dias o Senhor me colocou aqui de novo. Eu disse, onde é esse homem? Será que está lá ainda? Vamos ver. Manda lá da prisão. Tem alguém aqui que é José? Sou eu. Então, mandaram roupas para ele. Que lá na masmorra não tem guarda-roupa de roupas bonitas. Ele fazia barba. E foi levado para o rei, você sabe. Ele tinha 30 anos nesse momento. E vocês sabem, eu não vou contar isto para vocês agora, mas vocês sabem que o faraó pôs tudo na mão de José. Pôs um anel de autoridade no dedo dele. Deu a ele o 2º carro de autoridade no reino. E tudo o que José fazia e falava tinha que ser obedecido. Quando ele saía para andar, todos os egípcios curvavam para ele. Mas não tinha chegado os irmãos ainda. Bom, eu não vou contar mais essa história. Porque eu quero falar outra coisa mais importante. Eu vou voltar a ler ainda. No fim do capítulo de Gênesis. Esta etapa, a última etapa da vida de José como governador do Egito, foi o cumprimento do sonho que Deus deu a ele quando ele tinha 17 anos de idade. Se ele não tivesse sido tão estúpido, com a soberba, para dar chance a Satanás entrar e atrapalhar a vida dele, a história e a vida dele teria sido bem diferente. Mas isso não é o caso. O importante, eu quero mostrar a você, é o seguinte. Satanás quer
frustrar a sua vida em Deus. Satanás vai fazer tudo possível para que você não seja o que Deus quer. E o que é que Deus quer? Quando eu desci o morro, quinta-feira, ele falou comigo muito claro: ensina meu povo a reinar. E como eu disse, quando eu falo em reinar, todo mundo diz, e eu quero reinar. Porque a nossa concepção de o que é reinar é totalmente errado. Reinar, outra vez, repito, é saber ser submisso. Ninguém terá autoridade no reino de Deus se ele não aprender a ser submisso. Por que é assim? Cada vez que o Espírito Santo mandou Moisés a escrever a respeito das etapas da vida de José, José, na casa de Potifar, diz: Deus era com José. Depois, na prisão, Deus era com José. Você e eu somente aprenderemos a reinar como Deus quer se tivermos a consciência, se tivermos todo o cuidado de manter Deus em primeiro lugar. E o homem de Deus, que tem autoridade sobre a casa de Deus, tem que ter autoridade aqui. Onde você reina não é sobre os outros. Onde você reina não é sobre as coisas. Isso é responsabilidade. Onde você reina é aqui dentro de você. Se você quer que Deus desenvolva os dons que Ele tem para você, então é necessário que você tome muito cuidado com o que passa aqui dentro de você. Onde José aprendeu a ser governador do Egito, em termos de todos os bens do Egito que estavam colocados na mão dele, foi na casa de Potifar, como escravo, onde ele não passou a mão em nada. Onde ele aprendeu a governar, ou seja, mandar nos outros, foi na prisão. Mas como é que você aprende a mandar nos outros? Aqui dentro. Tendo autodisciplina de não machucar os outros, não agredir os outros, não ultrapassar os limites para com os outros. E então chegou o momento do cumprimento do plano de Deus na vida dele. José colocando sobre governador do Egito. E vocês sabem que os irmãos dele vieram. Vieram para quê? Para trazer uns cordeirinhos? Não. Vieram para comprar trigo. Agora você vê porque Deus falou em trigo no sonho, não está vendo? Eles não sabiam mexer com trigo, só comer. Mas plantar, eles não plantavam. Mas quem plantava foi no Egito. E eles foram lá comprar. Quando ele teve o sonho a respeito da lua e do sol e das estrelas se curvando para ele, você tem que lembrar que ele foi levado para o Egito. E no Egito o rei era Faraó, o Deus era Faraó. E eles adoravam o sol. Aliás, a mulher de José era filha de um dos sacerdotes do Deus do sol. Isso é outra história, outras conversas.
Eu quero que você saiba, quando eu menciono essas coisas, que José aprendeu a reinar de tal modo que nenhuma das más práticas do Egito pegaram nele. Ele se conservou fiel ao seu Deus em todos os momentos da vida dele. Eu sei que tem pessoas, eu já ouvi isso na igreja, que falam que ele usava um copo para fazer adivinhações. Ele não usava esse copo. O pessoal do Egito que usavam o copo achavam que ele fazia isso. Ele não fazia isso. Entendeu? Ele não se deixou contaminar com as coisas ao redor. Agora, é aqui onde eu quero concluir. Quando Deus falou comigo, ensina meu povo a reinar, aí ele me mostrou o problema que nós temos na área espiritual. Por que, irmão, que nós temos tanta dificuldade a entender as coisas do Espírito, a verdade de Deus? Por quê? É porque Satanás está sempre mexendo aqui, em nossas concepções. Ele nos deu concepções totalmente erradas. Mas quando Jesus foi para o céu, ele deixou aqui uma gloriosa herança, chamada o Evangelho, que é a restauração de todo aquele que crer, restaurando-o à condição que Deus deu a Adão. Por que você está no Evangelho? Irmão, porque eu quero ir para o céu. Bom, não é ruim não, viu? Não é ruim. Parabéns. Mas não é só isso. Infelizmente, temos milhares e milhares de pessoas que amanhã cedo vão estar nas igrejas, em toda espécie de dificuldade e luta, dizendo, oh Deus, me leva para o céu, porque lá vai ser tudo melhor. Onde você aprende a viver no céu é aqui. Irmão, é assim? É assim. O que Deus quer é começar a restaurar toda a condição que Adão teve. Ele quer restaurar agora, enquanto você está aqui na terra. O céu vai ser apenas uma continuidade melhor. Restauração. Deus quer fazer você tão diferente do que você é. Ele tem um plano muito maior para a sua vida do que você imagina. Ele não quer apenas que você tenha isso, aquilo e outra coisa material por aqui. O que Deus quer é que você reine aqui dentro. E que nenhuma condição desta vida, nem coisas, nem pessoas, perturbam você em nada. Em nada. Vamos ler Gênesis capítulo 50. Acho que é 49 ou 50. Aqui não é 49, desculpe. Gênesis 49, a partir do versículo 22. Jacó está prestes a morrer e ele está abençoando os seus filhos. Agora ele dá um testemunho verbal de José, que é simplesmente fantástico. Eu podia entrar nisso em cheio, mas não dá. Vamos ler a partir do versículo 22. Gênesis 49, 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem
sobre o muro. Certamente isso faz você lembrar de Salmo 1, que você é uma árvore frutífera plantada junto ao ribeiro de águas. Mas ele mostra uma coisa muito mais aqui. Ele disse: José é um ramo frutífero igual aqueles galhos que vão e dão fruto no outro lado do muro. Você sabe que se os galhos frutíferos do vizinho vêm para o seu lado, o fruto é seu. Bom, José soube viver em Deus de tal modo que não somente ele e aquelas pessoas imediatas foram abençoados, mas todo o Egito foi abençoado por causa dele. Ele foi um ramo, uma pessoa que se conservou digno diante de Deus, na verdade, de forma que muito povo foi abençoado. Isso que Deus quer fazer de você. Eu tenho um sentimento, assim, às vezes, que nós somos muito egoístas. Enquanto eu estou bem, eu estou abençoado, e o outro lá se dane. Ele é rebelde, então se dane por lá. Não pode ser. Uma irmã me falou ontem que ela está sempre orando para as pessoas que estão no centro de espíritos, perto da casa dela, para que Deus salve a alma deles. Isso é bom, viu, irmão? Não pense só em sua vida, você vai minguando, minguando, minguando. Quanto mais você estender para os outros, quanto mais você vai crescendo, crescendo, crescendo. Este é o que Deus quer. Isto é assim que você reina. Não pensa só em você, pensa nos outros. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Mas o seu arco permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos de quem? Do poderoso de Jacó, as suas também. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, que é Jesus. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus. Uai, pode ter bênção do alto céu agora? Aqui na vida? Pode. As pessoas não pensam nisso. Você pode ter o céu na terra. Ah, irmão, que exagero. Bom, então Jacó está exagerando. Ele disse que você pode ter em sua vida agora bênção do alto céus. Não só do céu, do alto céus. Deve ser uma goção, viu? Com bênção das profundezas. Ou seja, não há nada negado a você. Com bênção dos seios e na madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José. E sobre o alto da cabeça, agora observe isso, do que foi distinguido entre seus irmãos. Quando o Espírito Santo me disse que eu preciso ensinar vocês, e ele disse, ensina o meu povo a reinar. Ele me mostrou claramente que ele está procurando um povo distinto. Um povo diferente. Um povo como José, que foi separado dos seus irmãos,
distinguido entre os seus irmãos, tão diferente dos seus irmãos. Os seus irmãos eram também filhos de Jacó, mas viviam na miséria. Viviam só cuidando dos interesses próprios. Mas José não. José foi diferente. Quando ele foi feito governador do Egito, a partir daquele momento, ele viveu exclusivamente para os necessitados. Ele levou 13 anos de sofrimento como escravo e como prisioneiro para erradicar a soberba daqui dentro. Eu agora estou consciente de que a soberba é o pior problema do coração humano. Nós gostamos de pensar, eu sei. Um irmão me ligou semana passada, dizendo que ele agora sabia o que era o Ministério dos Socorros. Disse, o seu problema, meu irmão, que você acha que sabe tudo. Você não aprendeu nada ainda. Vai aprender com a irmã humilde que te ensina. Porque é assim que você aprende a reinar. Quando você pensa em termos de reinar, na condição espiritual, lembre-se que onde você reina é sobre seu coração. E se você reinar aqui, dentro de você, você reinará sobre tudo. Sobre as coisas, sobre as pessoas. E nada será atrapalhado, nada será agredido ou ofendido, porque você já reinou aqui. Autodomínio, autodisciplina, pode pôr o nome que quiser. Mas onde nós reinamos é aqui dentro. Os dons de Deus na vida humana são distribuídos dentro do coração humano. Você nunca terá o desenvolvimento, por exemplo, dos socorros. E o dom de socorros é a ministração de coisas, de bens, de dinheiro ou qualquer outra coisa. Ou seja, é a capacidade de pegar coisas aqui que Deus deu e colocar aqui conforme Deus quiser. Você se torna um canal apenas das coisas que Deus envia para o seu povo. O primeiro mártir, Estevão, teve esse dom. Ele ministrava, ou ele se tornou um canal. E as coisas não tinham influência na vida dele. Você nunca terá a condição de ser um socorro na casa de Deus enquanto as coisas não têm valor aqui dentro. Deu para entender? Governos é a condição de ajudar, cuidar do necessitado, sem o diminuir, sem o agredir, sem fazer assim que ele se sente necessitado. Entende? José aprendeu governos lá na prisão, destrancando as celas dos presos, não deixando nenhum escapar. Manteve a sua autoridade e a responsabilidade do cargo e cuidava de todos do melhor modo possível. Até que ele aprendeu a erradicar a soberba de ser maior. Porque ali ele podia dizer, olha, a chave está tudo aqui na minha mão, viu? Eu sou hebreu.
vocês egípcios são daqueles. Não, não tem isso. Eu disse para você que Satanás começou a atrapalhar a vida de José por causa da soberba. Mas Deus conseguiu afastar a soberba dele. De tal modo que ele recebeu os seus irmãos com todo o amor e chorou na presença deles. E agora vamos ver do fim, no capítulo 50. Capítulo 50, depois da morte de seu pai Jacó. Versículo 15. Versículo 15. Gênesis 50, 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir agora. E nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque se fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus. De teu pai, José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Agora observe. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? O homem que aprende a reinar, ser submisso à verdade de Deus, nunca usurpa autoridade como se ele fosse colocado em lugar de Deus. Senhor, o que nós queremos acima de tudo é ser homens espirituais. Não queremos ter os valores desta vida, do mundo em nossa vida. Nós queremos viver na verdade de Deus. Assim, Senhor, ajude-nos para que possamos nos submeter à Tua Palavra e ao Espírito Santo de tal modo de aprendermos na prática as coisas de Deus e ser servos Teus, servos dos homens, para que Jesus em tudo seja glorificado. Abençoe cada pessoa aqui. Nós amamos a cada um, Senhor. Ninguém está aqui por acaso. Estamos aqui hoje porque Tu quisestes nos falar alguma coisa. Ajude-nos que possamos aprender de Ti. Agradecemos a Tua Palavra e o Espírito Santo. Em o nome de Jesus. Amém.